Fala aí, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei, tá? Eu sei. O jogo do Barça foi 8 da manhã, acabou às 10 e eu tô trazendo o pós-jogo 3 da tarde aqui. Sinto muito, galera. Eu realmente tô tendo problemas sérios em relação a acordar cedo. Mas, provavelmente, eu não sei se, obviamente, no próximo jogo, que também será contra um time japonês, eu não vou corrigir esse problema por enquanto, tá ligado? Mas eu prometo que eu corrijo alguma hora, em algum momento da minha life, da minha vida. Bom, chega de papo furado, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Cara, Barcelona 7, Seul 3. Impressionante, né? Impressionante a quantidade de gols que esse time do Hansi Flick consegue produzir, seja amistoso, seja em jogo oficial. Perdão. É muito impressionante como a fórmula do Barcelona de pressionar alto, de trocar passes, de ter passes mal intencionados para a defesa, força com que os times não consigam defender o Barcelona, ainda mais pela qualidade individual de cada jogador, né? O primeiro tempo foi 3-2, né? Uma coisa que me chamou a atenção ali no primeiro tempo, com o time titular, né? Eu vou deixar eu sempre confundo aqui ao lado da câmera. Dessa vez eu vou deixar desse lado, vai. Esse foi o time do Barcelona, um time basicamente titular, né? Com exceção do Araújo que tava ali. Eu não vi a presença do Íñigo Martínez hoje. Não sei se ele sentiu alguma coisa, se foi poupado. Acho que foi só poupado mesmo, né? Porque ele já é um zagueiro com mais de idade, 35 anos, né? Temos que ter mais cautela com ele. Então jogou o Ronald Araújo. E basicamente o resto do time foi o time que eu acho que vai ser o titular da temporada, né? O Juan Garcia, Cubarsí, Koundé, o Baldé, o Pedri, o De Jong, Dani Olmo, o Leva, o Rafinha e por fim o Lamine Yamal. Beleza? O primeiro tempo, cara, do time do Barcelona começou parecido com o primeiro tempo do último jogo, tá? Contra o Vissel Kobe. O Barcelona começou a pressionar alto e tudo mais, só que dessa vez eu senti um time um pouco mais encaixado, assim, tipo, colocando um pouco mais de intensidade do que no primeiro jogo, tá? Claro que ali foi batendo 33, 35, quase 40 minutos, o time diminuiu bastante a intensidade, né? E quando o Barcelona diminui a intensidade, ele fica mais vulnerável. E isso é uma coisa importante. O Barcelona tomou 2 gols nesse primeiro tempo com esse time A, beleza? E nesses 2 gols do Seul, foram 2 gols assim meio, tá ligado? Tipo, meio que o Barcelona acabou dando, porque um deles foi que o Lamine Yamal perdeu a bola, né? Ali na defesa, ele tentou driblar no marcador ali japonês, desmarca ele e o camarada depois faz o gol. E o primeiro gol do Seul, cara, eu acho que foi num ataque, não, foi o segundo, não. Esse foi o primeiro, né, do Seul. O segundo foi num ataque rápido, que nem o Araújo nem o Cubarsí conseguiu interceptar. Aí o camarada saiu lá na cara do gol. O meu camarada, acho que foi o Yok, né? O Young Yok. E fez o gol do 2-2. Beleza? Então foram 2 gols aí que esses tipos de lance vão se repetir na temporada. E o Flick vai ter que ficar de olho nisso. Como a gente já vinha dando a letra desde vídeos passados, desde jogos passados da temporada 24-25. O Barcelona tem que ajustar, mesmo que ele utilize ainda essas linhas malucas altas, que eu acho que o Barça não vai abrir mão, tem que melhorar a forma, a impedir os passes perigosos, né? O time do Seul arrumou alguns passes perigosos, ficou obviamente muitas vezes impedido, mas o Barça tem que sempre estar presente para impedir os passes perigosos, se vai jogar desse jeito, né? Se vai jogar com a linha alta e tudo mais, então não pode deixar os times darem passes bons, ficarem livres para dar bons passes, beleza? Tirando isso, em geral o Barcelona fez isso bem na partida, tá ligado? O Pedri, de novo, cara, o Pedri, a gente tá vivenciando o auge do Pedri, tá? Um jogador absurdo, com uma elegância e uma classe sublime, né? Absurda, tá ligado? Ele pega a bola, ele gira, toca, que, nossa, cara... Sério, eu não vejo nenhum outro meio campista do planeta que jogue mais futebol que o Pedri hoje no mundo, não, para. Sinceramente, é absurdo. E do lado dele o De Jong é outro, né? É outro satanás, podemos dizer assim. Porque o De Jong tem vitalidade, corre, marca, distribui o jogo. É muito bonito de ver, cara. É impressionante. Então, vamos lá, galera. Vamos falar agora dos pontos do Barça que eu achei interessante. No começo da partida, de novo, eu me incomodei um pouco com a movimentação. Não com a movimentação, mas com a falta de impacto do Rafinha no jogo do Barça, tá?
porque ele ficou muito deslocado na ponta esquerda e tudo mais. Eu acho que dessa vez o Rafinha percebeu que hoje isso tipo assim, parece que ligou uma chave na cabeça dele e falou, não, isso aqui vai dar merda de novo, deixa eu ir mais pro meio e ficar rotacionando posição. E toda vez que o Rafinha ia um pouco mais pro meio, ou ficava pelo menos um pouco deslocado pra frente, não tanto na extrema esquerda, deixava a extrema esquerda pro Baldé, ele melhorava no seu jogo, tá? Ele recebeu algumas bolas ali, teve algumas chances, criou algumas chances pro Dani Olmo. Temos que falar sobre o Dani Olmo, hein? Que partidinha mequetrefe do Dani Olmo, é a segunda já dele. E o Rafinha conseguiu criar boas jogadas a partir daí, né? Ele foi melhorando na partida. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o Rafinha essa temporada, porque aparentemente não vai mudar nada, né? Da temporada passada. Só que eu queria muito que o Flick testasse ele de meio ofensivo de novo, tá ligado? Porque toda vez que eu vejo que o Rafinha tem liberdade pra ir dobrar com o Yamal, ou pra ir dobrar com o Baldé, ou seja lá quem esteja jogando mais pela esquerda, ele vai muito melhor, tá? E nos poucos momentos que ele fez isso nessa partida, ele foi bem. Apesar de, nos momentos de ataque pela esquerda, ele também ter levado perigo. Tá? Sobre o Lewandowski ali, o Lewandowski fez a sua pressão e tudo mais, né? O Leva já tá mais velho, 37 anos e tudo mais, né? Fez o seu golzinho no rebote numa jogada do Yamal ali, né? Que ele chutou na trave e tudo mais. A defesa em geral não comprometeu, foi bem o Koundé jogando na marcha lenta, com o Barcia ali e Araújo jogando naquela marcha mais ligada e tudo mais, e o Baldé distribuindo seus dribles e suas marcações malucas, né? O time do Seul atacou muito pelo lado do Baldé, ele vai ter que ficar esperto porque isso vai ser uma coisa que vai acontecer direto na temporada, né? A galera vai explorar a linha alta dos dois, do Koundé e do Baldé, então eles têm que sempre estar aptos a conseguir recuperar a bola. E o Juan Garcia, ele, de novo, não precisou ser muito exigido, né? Mas quando foi, ele fez algumas defesas. E quando tomou os seus gols, era basicamente defesas impossíveis, né? De defender. Dito tudo isso, né? Falei um pouquinho de cada jogador ali e tudo mais, né? Que eu gostei. Enfim, gostei da partida basicamente de todo mundo, né? Exceto da do Dani Olmo. E esse asterisco na questão do Rafinha, sobre ele jogar mais por dentro, né? O resto, realmente, acho que foi bem e tudo mais, não tenho muito o que comentar, não. Agora, Lamine Yamal. Eu não sei se vocês viram, eu fiz um vídeo aqui no meu shorts dizendo como o oportunismo do futebol é bizarro. Depois que o Lamine fez o primeiro jogo de amistoso ali meio mal, jogando como camisa 10... viralizou um monte de edits dele falando, olha aí o novo Ansu Fati, a maldição de dar a camisa 10 pra um jovem de novo, vai dar merda. Ai, não sei o que. Aí eu falei naquele vídeo no Shorts, vocês podem até ver aqui na conta. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo sobre isso depois desse jogo. Eu falei assim, galera, isso é normal, é o primeiro jogo, tá? É o primeiro jogo do amistoso da temporada. E se o Lamine Yamal fazer um hat-trick na próxima partida, ele vai virar o novo sucessor do Messi de novo? Parou, né? Parou. Quase que ele fez um hat-trick. Uma bola na trave que virou uma assistência e 2 gols. E aí destruiu com o jogo, e aí? E agora? O Yamal ainda é o novo Ansu Fati? Com a camisa 10? Será que ele tá sentindo o peso da camisa 10? Porra, gente, pelo amor de Deus. O Lamine é um jogador gênio, extra craque é foda. Extra classe, absurdo, driblou. Ele perdeu algumas bolas de novo, que é normal, o jogador vai errar. Quem muito tenta, tá sujeito a errar, tá ligado? E o Lamine tenta muito. E ele é recompensado por tentar muito, saiu com 2 gols, tá ligado? E saiu com uns dribles muito bonitos também na partida. Então não tem muito o que falar não, cara. O Yamal é absurdo e pronto. Ele não é o novo Ansu Fati, ele é muito melhor que o Ansu Fati. Acabou, tá ligado? Não vai ser a camisa 10 do Barcelona que vai mudar o que o Yamal é como jogador, tá? Enfim. Falado sobre o primeiro time, o segundo time... Nossa, esse vídeo tende a ficar um pouquinho longo, né? Mas o segundo time foi esse aqui, né? Com Chesney, Ferran, Rashford, Gavi, Christensen, Firmino, Casadó, Ronnie, o Joffrey, o Hector Forte, cara. Olha o Flick usando o Hector Forte aí, milagre. E o Gerard Martin, que a gente torce um pouco o nariz, né? Cara, foi o time B do Barcelona, a formação B, foi bem também, tá, galera? Conseguiram fazer aí mais 4, né? Não, mais 4. Mais 4 gols aí no segundo tempo, beleza? 2 do Ferran Torres, 1 do Gavi e um golaço do Andreas Christensen, né, mano? O Christensen pegou a bola ali do meio de campo, quase um pouco pra frente, deu uma
paulada na ponta direita, foi absurdo. O Gavi também fez um baita golaço, tabelando ali, ele tabelou com o Firmino, que devolveu pro... Quem que tava? Acho que foi pro Casadol, que o Casadol devolveu pro Gavi, ele girou assim e deu uma chapada no goleiro, um golaço também do Gavi, absurdo. E os gols de Ferran Torres de centroavante absoluto, né? Ferran Torres ali... aproveitando a bola dentro da área, e a segunda com um belo passe do Rashford, deixando ele na cara do gol também. Aproveitou bem o Ferran Torres. Gostei, tá? Dos jogadores do segundo tempo, exceto do Gerard Martin. Gerard Martin, galera, ele é limitado, tá? Ele é limitado, não dá pra dizer que não é. Ele tem deficiências técnicas, tá? Ele jogou de zagueiro hoje, inclusive, né? Ele não foi nem de lateral. Mas seja de zagueiro, seja de lateral, ele tem problemas, tá? Ele tem problemas. O Geoffrey Torrents, que eu elogiei no primeiro jogo, foi bem novamente. Errou algumas coisas por ansiedade, o que é normal. Mas ele deu uma bela assistência para o gol do Ferran Torres. O Hector Forte, que eu sempre insisto pro Flick, dá uma olhada maior nesse moleque, foi muito bem também. Errou alguma coisinha ou outra, mas marcou bem, atacou bem, tirou onda, tá ligado? Ele deu um tempero pra esse amistoso, tá ligado? Gerando umas mini confusões aqui ou ali. Hector Forte foi muito bem, tá? Foi muito bem, gostei. O Rony hoje um pouco mais apagado, né? Não conseguiu. Ele conseguiu dar uma continuidade ao jogo, trocando a bola, sentindo o ambiente do Barça novamente. Não teve uma grande chance pra fazer o gol, é verdade, né? Mas eu gostei, eu boto muito fé nesse sueco. Firmino mais uma vez foi muito bem. A cada dia mais eu gosto mais do Firmino, tá? O Firmino, ele me parece um jogador claramente que evoluiu muito da temporada passada pra essa. Ele tem mais pausas, ele perde a bola com muito mais raridade hoje em dia. Ele tem drible, ele tem vitalidade física. Cara, o Firmino, se ele melhorar agora um pouco mais os passes dele, tá ligado? O lançamento, essas coisas assim, pra deixar os companheiros na cara do gol, ele vai se tornar um baita meio campista ofensivo, tá? O Firmino gostei muito. Outro que eu gostei muito, que evoluiu muito, é o Gavi, né? Eu já tinha elogiado bastante o Gavi nessa posição de volante central, assim. O que o Pedro tá fazendo e o que o De Jong tá fazendo, que o Gavi tinha muitos problemas de entender como fazer na temporada passada quando ele entrou. É verdade que ele tava se recuperando de lesão, mas nesses dois amistosos ele foi muito, muito, muito bem, cara. Marcou bem, deu continuidade ao jogo, saída de bola, controlou o ritmo do jogo, que é uma parada que não era comum da gente ver no Gavi. Gostei, tá? Gostei. Esse Gavi aí vai ajudar o Barcelona demais nessa temporada, quando precisar trocar alguns dos dois titulares, tá? O Gavi tá muito bem. E sobre o ataque, né? O Rashford e o Ferran. Ferran dispensa aí comentários. Ferran teve suas chances e fez os seus gols, né? É o Tiburon, muito bem. E o Marcus Rashford, gostei também, tá, cara? Ele acertou alguns dribles, muita vitalidade, muito esforço, deu assistência pro Ferran. Ele tá querendo, ele tá se entrosando, ele tá entendendo onde é que ele tá, o estilo de jogo e tudo mais. Só falta ajeitar, realmente falta um pouco mais de entrosamento pro Rashford entender algumas movimentações a mais e posicionamento que ele vai, eu tenho confiança que ele vai conseguir ir bem longe essa temporada, tá? Quase fez um belo gol, a potência do chute do Rashford é um bagulho inacreditável, tá ligado? E tem uma força impressionante o goleiro ali do CO, quase que entorce a mão naquela pancada que ele deu, tá ligado? Muito bom também. E o Chesney, basicamente, o Chesney, né? Ele tomou um gol num ataque claro que teve o CO e é isso aí, não teve grandes defesas assim o Chesney. É isso, rapaziada. Gostei, viu? Destaques principais pra Lamine Yamal, camisa 10 não pesa pra esse moleque, Gavi evoluiu, Firmino evoluiu, tá? São os principais aí novidades. O Geoffrey Torres é um jovem pra ficar de olho na lateral esquerda. Hector Forte foi bem. Olho no Hector Forte que foi bem de novo. Beleza? Christensen bem de novo também. Aí interessante pra gente ver essa disputa na zaga. Então é isso, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima.